Ela tinha 9 anos quando Amélia Fialho a escolheu, quando lhe deu o seu nome, quando a levou para casa e começou a pagar os estudos, as roupas, as refeições e o futuro. 32 anos depois, essa mesma Amélia foi drogada ao jantar pela filha que tinha adotado. Foi morta a marteladas enquanto dormia. O corpo foi enrolado numa manta, colocado na bagageira de um carro, transportado até um terreno isolado a 40 quilómetros de casa e queimado com gasolina comprada a caminho. E enquanto o corpo ainda ardia em pegões, Diana Fialho estava à porta de casa a chorar para as câmaras. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Amélia Fialho tinha 59 anos. Era professora de Físico-Química na escola secundária Jorge Peixinho, no Montijo. Nunca casou, nunca teve filhos biológicos, mas construiu uma vida sólida, com trabalho e disciplina. Um apartamento duplex no Montijo, uma casa arrendada, uma casa de férias, 2 carros, contas bancárias. O resultado de décadas de salário de professora, gerido por uma mulher que não desperdiçava. Era católica, dedicava os fins de semana a obras de caridade. E foi numa dessas saídas solidárias, ligadas à igreja, que soube da existência de uma criança que precisava de uma família. Em 2004, Diana Rodrigues passou a chamar-se Diana Fialho. Tinha 9 anos e, de acordo com todas as pessoas que conheciam Amélia, aquela criança tinha apanhado a sorte grande. Durante anos, as coisas correram bem. Amélia tratou de Diana como filha. Amava-a, mas nunca foi ingênua. Nos anos 90, antes da adoção, tinha feito um testamento em que deixava tudo à casa do gaiato. Em 2013, 6 anos depois de adoptar Diana, revogou esse testamento. Colocou a filha como única herdeira de tudo o que tinha. Essa decisão viria a custar-lhe a vida. Os problemas começaram quando Yuri Mata entrou em cena. Era mais velho do que Diana, estava desempregado, e a relação entre os dois rapidamente criou tensão dentro de casa. Colegas e amigas da Amélia contam que foi exatamente quando o namoro se intensificou que os conflitos escalaram. Diana e Yuri não trabalhavam. Viviam dentro da casa da Amélia, dependentes dela para tudo. A professora pagava as contas, as compras, os estudos de ambos, mas recusava entregar dinheiro vivo ao casal. Sustentava os corpos, não os vícios. A tensão tornou-se violência. Em 2014, a PSP foi chamada à casa da Amélia Fialho por denúncia de agressão. Era a filha adotiva que tinha agredido a mãe. Houve um inquérito-crime. Diana saiu de casa. Amélia ficou sozinha, mas a professora não conseguiu cortar. Tentou várias vezes reconciliar-se com a filha. Tentou integrar Yuri. Convenceu Diana a voltar aos estudos. Pagou-lhe o percurso. E quando os dois decidiram casar, durante o verão de 2018, com a cerimónia realizada na Igreja do Montijo, Amélia estava presente. A família estava reunida. A casa voltou a ter as 3 pessoas. Menos de 2 meses depois, Amélia disse à filha o que pensava fazer. Estava farta, estava esgotada das discussões constantes, das exigências de dinheiro, de sustentar um casal de adultos sem emprego que tratava a sua casa como um serviço de alojamento gratuito. E disse em voz alta aquilo que vinha a pensar em silêncio. Ia mudar o testamento. Ia revogar o documento de 2013. Diana não ficaria com nada. A herança voltaria a ir para uma instituição, como tinha sido antes. Para Diana e Yuri, aquela conversa não foi uma discussão familiar. Foi uma sentença económica. Sem a herança da Amélia, não tinham casa, não tinham rendimento, não tinham futuro nenhum. A mulher que tratavam como um multibanco ia secar a fonte. E foi aí que começou o plano. As perícias ao equipamento informático do casal, realizadas pela Polícia Judiciária de Setúbal, revelaram um historial de pesquisas que traçam a premeditação com uma frieza que o próprio tribunal classificou de torpe. Pesquisas por locais ermos e de difícil acesso, sem câmaras, sem trânsito. Pesquisas sobre como rastrear um telemóvel com o GPS desligado. O nome da zona de Pegões aparecia no histórico antes da noite do crime. O tribunal deu como provado que o homicídio foi planeado pelo menos 3 meses antes de ser executado. Na noite de sábado, 1º de setembro de 2018, os 3 jantaram juntos em casa. Os factos dados como provados pelo Tribunal de Almada são os seguintes. Durante o jantar, Diana e Yuri colocaram fármacos na bebida da Amélia. A autópsia viria a identificar 2 medicamentos no seu organismo, um antidepressivo e um indutor de sono utilizado em distúrbios graves. Nenhum deles alguma vez prescrito ao nome de Amélia Fialho por qualquer médico. Ela adormeceu.
O que se seguiu aconteceu no segundo piso da casa. Os vestígios encontrados pela polícia judiciária seriam suficientemente extensos para que o inspetor que os documentou os descrevesse com uma precisão que chegou ao tribunal. Sangue que atingia o teto, o padrão de projeção, o que a medicina forense chama cast-off, que resulta da força repetida de um objeto contundente em movimento, num espaço fechado, um martelo, pancadas múltiplas, na cabeça de uma mulher de 59 anos que estava a dormir. O martelo nunca foi recuperado. Depois do crime, Diana e Yuri atravessaram a Ponte Vasco da Gama num carro sem via verde, deliberadamente para não deixar registro de portagem, e atiraram-no ao Tejo. O telemóvel da Amélia foi ao Rio na mesma viagem. Antes disso, tinham trabalho a fazer. Enrolaram o corpo da Amélia numa manta, transportaram-no pelo elevador até à garagem, colocaram-no na bagageira do carro e saíram em direção a Pagões. A caminho pararam numa bomba de gasolina. As câmaras de videovigilância registaram tudo com uma clareza que o procurador do Ministério Público, Jorge Moreira da Silva, descreveria em tribunal como prova do calculismo frio dos dois. Yuri entrou na loja sozinho, comprou um garrafão d'água, saiu e encheu-o com gasolina. Pouco depois, Diana entrou sozinha, comprou um isqueiro. Saíram separados, sem trocarem uma palavra dentro da loja, sem se olharem, como se fossem dois desconhecidos. Conduziram até ao quilómetro 38,5 da Estrada Nacional número 4, num terreno agrícola isolado em Pagões. Colocaram o corpo da Amélia Fialho no chão, regaram-no com a gasolina do garrafão e atearam fogo. Voltaram para casa, limparam o segundo piso, lavaram as roupas, lavaram o carro, mas não limparam o teto. Os padrões de salpicos de sangue que tinham atingido o teto durante o homicídio continuaram lá. E quando a Polícia Judiciária de Setúbal aplicou luminol na bagageira do carro, o material encanteceu. Os vestígios de sangue humano eram inconfundíveis. O ADN da vítima estava nas roupas dos arguidos. Os documentos de Amélia foram encontrados escondidos, enrolados em papel higiênico dentro da casa. Mas antes de tudo isso acontecer, veio o teatro. Na madrugada de domingo, 2 de setembro, às 23h29, Diana Fialho publicou no Facebook. Escreveu que a mãe tinha saído de casa na véspera, entre as 21h e as 22h, para uma caminhada habitual, que o telemóvel estava desligado, que não havia forma de a contactar. Pediu ajuda. Nos dias seguintes, Diana concedeu entrevistas, apareceu à porta de casa para as câmaras da CMTV, chorou, fez apelos ao público. A imagem era de uma filha desesperada à procura de uma mãe desaparecida. E enquanto essa imagem era transmitida nos noticiários, as roupas do crime ainda estavam dentro da máquina de lavar. Na segunda-feira de manhã, os colegas da Amélia chegaram à escola secundária Jorge Peixinho para o início do ano letivo. Era a apresentação de professores antes das aulas começarem. Alguém perguntou pela Amélia, depois mais alguém. Amélia nunca faltava, adorava aquilo que fazia. A ausência era impossível de explicar. À noite, perceberam que não era apenas ausência. A Polícia Judiciária de Setúbal recebeu o caso. A inspetora responsável, Fátima Mira, diria mais tarde em tribunal que desconfiou de imediato. Havia algo no apelo frio de Diana, a linguagem, a postura, o que faltava em vez do que existia, que não correspondia ao comportamento de uma filha genuinamente assustada com o desaparecimento da mãe. A PJ começou a trabalhar. No dia 5 de setembro, 3 dias depois do crime, o cadáver carbonizado de Amélia Fialho foi encontrado em Pagões. 36 horas depois da descoberta do corpo, a Polícia Judiciária bateu à porta do casal. Quando os inspetores mencionaram o sangue encontrado na bagageira do carro, foi Yuri Mata que falou. Confessou imediatamente. Dispensou o advogado de forma voluntária. Conduziu os inspetores pela bomba de gasolina, pelo percurso feito na noite de 1º de setembro até ao terreno em Pagões, descreveu tudo, sem hesitação. Diana Fialho e Yuri Mata foram detidos às 2 da manhã do dia 7 de setembro de 2018. Diana ficou em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Tires e Yuri no estabelecimento prisional do Montijo. O julgamento começou no Tribunal de Almada a 4 de julho de 2019. Ambos ficaram em silêncio durante todo o processo. Os advogados de defesa pediram a absolvição. O tribunal discordou em absoluto. No dia 29 de julho de 2019, uma segunda-feira, o juiz Nuno Salpico leu o acórdão. As suas palavras foram precisas.
Agiram sem respeito pela vida da vítima. E depois, agiram com frieza de ânimo. O tribunal deu como provada a premeditação. Deu como provado o motivo. Deu como provadas as pesquisas por locais ermos, a compra calculada do combustível e do isqueiro, os vestígios de sangue que chegavam ao tecto, o ADN nas roupas, a reconstituição do crime feita pelo próprio Yuri. Nuno Salpico declarou que a prova era exuberante e que não existiu qualquer dúvida na decisão. Diana Fialho foi condenada a 24 anos de prisão por homicídio qualificado e profanação de cadáver. A pena foi superior à de Yuri, condenado a 23 anos, porque o tribunal considerou que a frieza e o desrespeito de Diana para com a mulher que a tinha adotado eram de uma dimensão excepcional. O juiz disse também isto: a arguida, em vez da gratidão devida, retira a vida à mãe. E foi então que chegou a ironia mais sombria deste caso. O artigo 2034 do Código Civil Português é taxativo. Quem for condenado por homicídio doloso de quem o havia de suceder é automaticamente afastado da herança por indignidade. Não é uma decisão do juiz, não é uma pena acessória, é automático, é a lei. Diana Fialho matou a única pessoa que a tinha escolhido, a única pessoa que lhe tinha dado um nome, uma casa e um futuro. Matou-a para ficar com 3 imóveis, 2 carros e contas bancárias. E ficou com absolutamente nada. A herança da Amélia Fialho foi para o Estado. Amélia era esperada na segunda-feira de manhã pelos seus alunos, pela escola onde passara a vida. Ela nunca faltava, adorava o que fazia. Tinha adotado uma criança porque queria ter alguém a quem deixar o que tinha construído. Não imaginou que seria exatamente isso que a mataria. Para continuar acompanhando os casos mais obscuros de Portugal e do mundo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar a nossa pesquisa. Compartilhe este vídeo e até a próxima investigação.